Salve, salve, rapaziada, beleza? Aqui é o Bertone, canal Fantástico News, sejam todos bem-vindos. Bom, galera, vamos ver aqui que o Peixão TV fala sobre o contrato do Neymar. Lembra que eu falei alguns vídeos atrás, né? Que eu não acreditei que ele ganhe 21 milhões por mês, até porque veio da UOL. Eu, particularmente, não acredito na UOL, tá? Eu acho que eles são sensacionalistas, eles querem clickbait, eles criam muitas mentiras, tá? E sem provas, tá? Eles fazem isso direto. Então, por isso que não tem sentido um jogador ganhar 21 milhões por mês aqui no futebol brasileiro, tá? Pode ganhar em questão de 5 meses, 4 meses, até beleza. Mas por mês, eu já achei estranho quando soltou isso daqui. Então vamos ver que o PJ vai falar sobre isso. Caso queira ver vídeo completo lá no canal deles, tá? Bomba em relação ao contrato do Neymar. Porque assim, repercutiu, foi uma matéria exclusiva, apurada sim pelo Rodolfo e pelo Pedro Lopes do UOL. Ele procurou o UOL justamente para conseguir mais apuração e conseguir mais informações. E realmente é uma matéria que ninguém tinha, uma informação que ninguém tinha. Ele afirma que ele leu fisicamente o contrato. Então aquelas informações não foram desmentidas pelo Santos. Então procedem. Posso começar? Porque vem do UOL. Por mais que eu acredito que o cara deva ter as fontes dele, de repente o cara viu mesmo e é isso o contrato, eu não sei. Mas um conselho que eu dou pra vida é de vocês: desconfie de qualquer coisa que vier do UOL. Eu falo por experiência própria, que eu já me fudi muito com coisa mentirosa que eles publicaram, que era só entrar no meu Instagram que eles iam ver, que era mentira. Nem se deram a esse trabalho de fazer o mínimo que o jornalista tem que fazer. Você tem que... O que eu acabei de falar, ele passou por isso. Provavelmente o UOL deve, como ele é humorista, o Di Lopes, né? Ele deve ter passado por alguma fake news do UOL, alguma mentira que estava no Instagram dele. E a galera que não for ver e ele não vai rebater, vai achar que realmente é verdade, entendeu? Então, como eu falei, o pessoal não acredita. Eu, particularmente, não acredito, tá? Quando soltar isso aqui, achei estranho. Falei, não, mas peraí, 21 milhões por mês. Nem o Palmeiras, nem o Flamengo, mais rico que eles estejam, não pagariam isso. Porque o Santos vai pagar quebrado do jeito que tá, voltando uma Série B. Não, e também acho que o Neymar pode ter os defeitos dele pra caramba, mas eu acho que ele não faria isso, tá ligado? Por mês, não, ele pode ter um contrato bom, ganhar 60, 50 milhões dentro desses 6 meses de contrato, mas 21 milhões por mês, mais de 100 milhões de reais em 5 meses, eu acho que eu não acreditei. Deixa eu... Mínimo mas eu quero começar por esse ponto que você falou aí. O Santos não desmentiu, então? Completa. Então pode ser verdade. Vamos lá. Eu quero começar. Eu não vou falar de jornalismo aqui agora, vou falar de assessoria de imprensa. Ok. É importante falar sobre assessoria de imprensa. Decidiu ficar desse lado pra não ter que aparecer nos cortes do lado do Hugo? Eu gostaria que o Apolo de vez em quando pegasse minha imagem, que eu gosto de estar nesse corte do Hugo. Ô chefe, você já teve assessor de imprensa? Nunca, só o restaurante. O restaurante já teve assessor de imprensa? Não, claro que não. Vamos lá. Quando sai a matéria... Já imaginou receber em Vamos casa ver um aqui, pedaço... galera, peraí. A propaganda atrapalhou agora um pouquinho. Você é o Santos, ou você é o Neymar, e você é o Santos. Por que ele é o Neymar e eu sou o Santos? Proximidade. Peraí, deixa eu cortar minhas tranças. Você é o Neymar, Mas usaria trança. e você é o Santos, correto? Sim. Vamos lá. Aí vocês fazem um contrato que vocês não podem falar sobre os valores que estão no contrato. Confidencialidade. Ok? Ok, Ponto. perfeito. Aí eu sou o jornalista. Certo. Eu tô no contrato que não pode falar? Claro que não. Eu posso. Se você descobrir, Vou lá e falo um monte de coisa. Quem não pode falar? os dois. Acabou. Tá, então a sua você acha que foi inventado aquele Não. É que eles não podem nem negar e nem confirmar, porque eles não podem falar sobre os valores, pô. Tá no contrato. Sim. Então não quer dizer que... Publicamente, não. Mas na apuração dele... Não quer dizer... Entenda o seguinte, chefe. Quando eu tenho informação, Santos, que você, Neymar, ganha 21 milhões. Só que vocês colocaram num contrato, e todo mundo põe isso, que vocês não podem comentar sobre os valores. Quer publicar? Publica aí. Exato. Isso não quer dizer que não se manifestar, não quer dizer que é verdade ou que é mentira. Mas você também teve acesso ao contrato. Calma. Vamos lá. Basicamente, galera, quando você é acusado ou fala alguma coisa pra você, geralmente jornalista, né? E se você não se expor falando que é mentira, o que o público geral vai pensar? Que é verdade, isso é a tendência a ser assim. Então, por exemplo, se eu sou chamado de machista por uma parte ali da internet, e a internet, e eu não vou lá me defender, as pessoas vão me julgar como machista. E é a mesma coisa com o contrato. Se no contrato Neymar não pode se defender e nem o Santos, isso se espalhou e o Santos não se manifestou nem o Neymar, então o pessoal acha que é verdade. Muita calma. Muita calma muita hora nessa calma. Muita hora. Então, só pra tirar esse... Porque
as pessoas envolvidas na matéria, elas tentaram colocar isso. Não, eles não responderam, então é verdade. Eles tentaram passar essa ideia. Né? Hã? É relativo. É relativo, então não dá pra ter isso como verdade. Eu mesmo, quando eu tô sendo cancelado por alguma piada, aí os caras falam, ele é preconceituoso, ele fez isso. Eu simplesmente não respondo. É isso. Não se pronunciou nem... Então é porque é. Porque ele é... Que eu acabei de falar, mas ele falou com um caso de preconceitos. Sem imprensa, o caso, realmente o UOL deve ter falado que ele foi preconceituoso. Ele não se manifestou, a galera vai pensar o quê? Que ele é mesmo. Isso, não é. E também tem uma outra coisa, Di e chefe. Vamos lá, ó. Sai a matéria do UOL falando do Neymar e do Santos. Se o pai do Neymar responde falando assim, ó, isso aqui é mentira, iam ter, tipo, várias matérias falando da fala do pai do Neymar. Ia ter o bagulho e falar, então qual que é a verdade? Exato. Mano, eu não posso falar. Ia quebrar o contrato. Não posso falar. A estratégia da assessoria, nesse caso, qualquer um que estudou jornalismo e fez a matéria de assessoria de imprensa vai saber isso. A estratégia da assessoria para não gerar... É o Neymar, gente. Não gerar um buzz. Dá clique, dá link, dá outro vídeo, dá um monte de influenciador falando, fica quieto. Mesmo que for verdade. E aí é o outro ponto que eu vou entrar, chefe. Tudo bem ser verdade. Qual é o problema da terceira maior marca do futebol atualmente? Marca, né? Não quer dizer que ele seja o terceiro melhor jogador. Marca. Pra mim é o segundo. Qual é o problema da terceira maior marca ganhar, somando imagem e tudo, 21 milhões de reais por mês? Nenhum. Tem gente que vai argumentar dizendo... Vocês conseguiam pagar. Calma. Nenhum. Ele ganhar nenhum. Não, claro que não. É isso que eu tô Claro dizendo. que não. Entendam, gente, a matéria não quer atacar o Santos, a matéria quer atacar o Neymar. Não, ele Como não tem culpa sempre. nenhuma. Bicho, vocês não estão entendendo. A ideia da matéria é passar, junto com aquele podcast deles, uma ideia de um cara ganancioso, que não tem amor, que só pensa pelo dinheiro, que é o cara malvadão, sem amor pelo próximo. Como eles tentam fazer com todo mundo que pensa diferente deles. Seja político, artista, jogador de futebol, eles tentam passar essa questão do ódio. O que ele falou foi tudo, rapaziada. Foi tudo, tá ligado? Eles não podem ser contrariados. Que se for, você é uma pessoa do mal, você não quer o mundo melhor, você é a pior pessoa do mundo. Não sei, cara. Pra mim seria uma vergonha algum santista assistir esse podcast que a UOL fez dele aí. Entendeu? Que é um cara ganancioso, eu não perco nem meu tempo assistindo, tá? Mas se você for santista de verdade, você também não vai perder, eu tenho certeza disso. E ele falou tudo sobre essas coisas. Até entendo, a empresa precisa, imagina, o jornalista precisa de engajamento, ele precisa de views para poder se manter o trabalho dele. Óbvio, eu trabalho com tecnologia, eu sei, cada entrada ali na página dele, da matéria, tem visualizações ali que a empresa sabe, puta, essa reportagem aqui teve tantas visualizações, tantos cliques, essa aqui teve menos, essa aqui teve mais. E pro cara é bom, imagine quantas pessoas clicaram na matéria para ler a matéria dele. Então, o cara tá fazendo o trabalho dele, mas o pior é a galera isso se espalhar e achar que é uma verdade, entendeu? E sendo que não temos certeza disso, entendeu? Então sabemos que a empresa vive de clique, vive de visualização, precisa disso. Porque senão não tem sentido você deixar um portal no ar, sendo que ninguém tá vendo, né? Mas eu particularmente evito, tá? Como eu falo pra vocês, galera, muita gente já veio no meu canal, até parei de postar. Ah, nossa, você pegou corte, você pegou vídeos do... reportagens, postagens do Bola VIP, eu não acredito nesse site é fake news, não sei o que. Eu parei. Pô, se a galera... Me orientou, eu falei, puta, realmente, os caras aí são muito sensacionalistas, tal, eu não tô pegando mais, pode ver que você pegar meus vídeos, eu não tô mais mostrando muita notícia, eu acho que faz tempo que eu não posto uma notícia pegando alguma referência do Bola VIP, porque a galera realmente veio de cima de mim, eu até falo, não é legal essa matéria aqui desse site, eu não confio, e eu acho que o público tem a razão dele. Igual eu falei pra vocês, eu não confio na UOL também. Entendeu? Óbvio que algumas coisas eles fazem corretamente. Mas quando chega nesses podcasts do Neymar, no caso aí também desse contrato que se espalhou, saiu na televisão, saiu um monte de portal, e aí Ctrl+C, Ctrl+V, como se fosse uma verdade, cara, isso é ruim. E o que mais prejudica é o Santos, galera. Porque pra mim a imprensa odeia o Santos, não muda isso na minha cabeça, tá? Pra eles querem que o Santos caia. E acho que o sonho desses jornalistas é que o Santos caia com o Neymar. Porque imagine pra um cara que foi top jogador, muita gente queria o melhor do mundo, campeão europeu, campeão da Copa das Confederações, jogou 3 Copas do Mundo. O cara, imagina, ir pra jogar uma segunda, cair com o time pra segunda divisão. É o que eles querem, é o que eles mais querem, entendeu?
para poder gerar conteúdo, fazer podcast do céu ao fracasso, de campeão europeu para a Série B do brasileiro. Eu já imaginei tudo isso que poderia acontecer. E se isso acontecesse, espero que não aconteça, pode me cobrar daqui a 6 meses, 8 meses, que vão fazer isso, entendeu? Vamos ver. Da pessoa que oprime as outras pessoas. É isso que eles querem fazer com o Neymar. A matéria não fala nada do Santos. Agora, se a matéria fala, pô, o Santos é burro pra caramba de fechar esse contrato, eu até ia falar, porra, faz sentido. Mas a matéria quer passar que o Neymar deu um golpe no Santos, pô. Tipo assim, não fala isso, mas, ó, eles aproveitaram da fragilidade do Santos pra poder fechar um contrato. Porque existe a questão, chefe, que é aí que é o grande diferencial e que talvez porque a informação 2575, o Diário do Peixe já tinha... Tinha 3 meses atrás. Exatamente. Que é a questão do, o Santos assinou, tem lá uma parte do contrato, que fala que se o Santos não arrecadar, o Santos precisa pagar mínimo. 15 milhões de dólares. Tem o valor mínimo. Aí eu vou te falar uma coisa, Di. Eu vou usar você, que é o maior humorista do Brasil, como exemplo. Obrigado. Vixe, Maria. Di, tô empreendendo, tá? Montei um bar aqui pra fazer stand-up. Não, eu dar um exemplo. Cara, é uma dica que a gente dá. Pula fora. Aí eu falo, cara, tô aqui, cara, não tenho dinheiro pra te pagar o cachê. Mas vou fazer o seguinte, tudo que vender, bebida, tudo que ingresso, tudo, a gente tem 6 meses, eu vou te dar 75%. Só que assim, eu sou um cara que tô começando, a chance de dar errado é muito grande. Você fala, cara, eu sou um cara de sucesso, eu sou um cara de carreira. O seguinte, você vai ter 6 meses pra correr até dessa grana. Se não der, você vai ter que me dar esse mínimo aqui. É uma garantia que você tem, pô. Isso acontece. Isso acontece em qualquer negócio. Isso acontece. E outra, o Leandro Damião custou mais que 15 milhões de dólares pro Santos no fim das contas. Tá com dificuldade. Galera, é isso, tá? Você viu que o Peixão TV falou muita coisa, eu concordo com tudo que eles falaram aí, principalmente esse rapaz, tá? E que o Di Lopes também falou que os caras também criam muita história mentirosa. E é o que eu falo pra vocês, eu peguei muita dica de vocês, até agradeço, sobre sites que não vale a pena fazer postagem, que eles não acertam. Eu parei de postar e tô indo nos caminhos que vocês também me orientam, além do que das minhas convicções também, tá? Então, rapaziada, é isso, tá? Caso queira ver o vídeo completo lá no canal Peixão TV, tem muitos vídeos bons lá também. Se inscrevam no canal deles e curtam os vídeos, tá? Agora vamos para a próxima notícia, rapaziada, que seria o quê? A provável escalação do Santos de amanhã, tá? A provável escalação de amanhã do Santos, que vai ter várias mudanças. Então, a gente vai pegar a provável escalação, que seria o Gabriel Brazão, Léo Godoy, Zé Ivaldo Lompérez e o Souza, né? Lembrando que o Escobar não vai jogar esse jogo, tá? Então, o Souza entra na lateral. Tomás Rincon, né? Zé Rafael continua titular, acho que já teve uma boa partida, uma boa contra o Corinthians, né? Acho que o Zé Rafael tem muito para ajudar o Santos e o Roleiser, né? Espero que o Roleiser volte a jogar o que estava jogando. Barreal, Guilherme volta para o time no lugar de Soteldo, que está machucado. E o David Washington recupera a titularidade do lugar de Tiquinho Soares, que vem muito mal, né? Então esse é o time, galera. Amanhã o Santos precisa ganhar por qualquer resultado para poder se classificar para as oitavas. Empate, pênaltis e derrota eliminado, né? E isso é muito importante para classificação e financeiro, como eu falei no último vídeo. 2 milhões por jogar a fase e mais 3 milhões e 400 caso classifique para as oitavas. Então o Santos pegaria mais de 5 milhões de reais por essa classificação. Então o Santos não pode tropeçar nesse jogo, tá? É muito mais times. Eu estava até acompanhando aqui também, o CRB vai ter desfalques para esse jogo. Acho que o atacante deles, Lataldo, também não vai jogar. Então, independente, né, galera? O Santos tem que se impor contra o CRB. Independente se ele estivesse com força máxima ou não, né? Um time de Série A com um time de Série B. E conseguir essa classificação, tá? Porque o Santos não pode, senão só vai ter o Campeonato Brasileiro pro resto do ano. E sabendo que a gente vai perder muito dinheiro se não conseguir o máximo possível longe na Copa do Brasil. Porque o Santos classifica para as oitavas, se o Santos for para as quartas, já é mais uma fase que vai ganhar e passar. Então é mais dinheiro entrando. E lembrando, galera, que estamos próximos de chegar à janela aí do meio de ano, né? E temos mais um jogo pela Copa do Brasil e mais 3 jogos pelo Brasileirão. Então o Santos, depois vai vir janela, provavelmente o Santos possa ter venda de jogadores, devolver os emprestados, se não tomar transferência, pode trazer alguns reforços. E tentar recuperar o máximo possível de pontos dessa parada para poder fazer uma preparação muito boa para o segundo semestre. Que seria o quê? Seria a classificação para a Copa do Brasil e tentar sair da zona de rebaixamento. Vencendo o Vitória, que é o confronto direto ali basicamente, mais que não vai passar o Vitória, mas ele ficaria 1 ponto, senão vai abrir 7 do Vitória, que é um time que vai disputar para não cair.
E depois o jogo em casa com o Botafogo e depois o Fortaleza lá, que é um jogo duríssimo, né? O Fortaleza é muito difícil de perder em casa, inclusive em um ano e pouco só perdeu pro Palmeiras. Isso porque o Everton pegou o pênalti no final do jogo, senão o Fortaleza teria empatado e estaria invicto há mais de um ano no Castelão. Tá bom, galera? Essas foram as notícias e é o que eu indico pra vocês. Se inscrevam no canal Santástico News, curta o vídeo, comentem o que vocês acharam da matéria, se vocês concordam com o que o pessoal do Peixão TV e o que eu falei também sobre o contrato do Neymar, ou se vocês acham que é verdade, tá tudo certo. Eu acho que a opinião aí tem que ser respeitada de todo mundo. Eu sempre falei que eu sempre um pé atrás do jeito que foi falado que foi o contrato. Como eles falaram aqui, a garantia todo jogador, ainda mais de alto nível, que tem alto salário, vai ter garantias no clube, independente, porque se ele não receber em dia, ele tem que ter um mínimo ali que ele vai receber. Você não acha que o Memphis Depay, por ter um salário altíssimo no Corinthians, e o Corinthians a gente sabe que é mais ou menos igual ao Santos, não, às vezes dá calote, não paga em dia, ele fala assim, ó, ele tem um mínimo para receber. E é por isso que o Corinthians está diluindo em premiação, em patrocínio, tudo, porque senão não vai ter condições de pagar ele. E isso é do jogo, galera, isso é do jogo. Agora, a gente não pode pegar uma matéria, ainda mais vindo de um site que erra pra caramba, que não gosta do Santos Futebol Clube, que se espalha pra televisão e dá mais espaço pra isso do que o próprio Santos Futebol Clube, que é o que eu falei, o sonho do jornalismo não, né, de muitos portais aí, é o Santos cair pra segunda divisão com o Neymar. Porque aí eles vão fazer documentário, vai fazer podcast, igual eu falei, do cara que poderia conquistar a Copa do Mundo, para um jogador que vai jogar, que caiu com o clube para a Série B, um cara que quer jogar a Copa do Mundo, para um jogador que vai jogar a Série B, eu já sei de tudo isso aí, mas é certeza, galera. Conhecendo o nosso jornalismo aqui no Brasil, é essas coisas que realmente funcionam, que realmente são assim. E isso dá engajamento. Então, para eles, o Santos se afundando com o Neymar junto, é melhor para eles, porque imagina o Santos ganhando de todo mundo, Neymar jogando muito, que graça ser pra eles? Eles vão ficar pé da vida e não ter o que falar, entendeu? Então, espero que o Neymar se prove dentro de campo. A melhor resposta não é responder esse contrato. A melhor resposta é o Neymar se provar dentro de campo com gols, assistências, dribles, participações. E espero ele não se machucar mais. Que se for poupado, que seja poupado um jogo ou dois, para evitar lesões. Mas que não tenha essas lesões de 1 mês, 2 meses fora. Porque o Santos precisa do Neymar para se salvar do rebaixamento. E quem sabe conseguir um embalo aí no Campeonato Brasileiro, tá bom? E amanhã o Neymar vai estar no banco de reservas, está confirmado, tá? Ele vai pro jogo. O jogo, assim, vai estar na relação do jogo, no banco de reservas. Acredito que o Santos colocaria ele caso for necessário. Eu não sei se o Santos estiver com um jogo 2-0 ali, bem administrado, o Santos colocaria ele ou não, para talvez e segurar ele contra o Vitória. Ou talvez daria uns 15 minutos, 20 minutos de jogo ali para ele poder pegar um pouco de ritmo pro jogo contra o Vitória no domingo, que é tão mais importante que esse, né? Que é um jogo ali que o Santos precisa pontuar. Tá bom, rapaziada? Se inscreva aí no canal Fantástico News. Se der para dar um hype também, dê um hype no vídeo, me ajuda bastante também esses vídeos ser combinado para todo mundo. Eu sei que muita gente não falou sobre essa matéria, sempre falou acusando. Eu quero fazer também um cenário do outro lado e se espalhe esse vídeo para todo mundo aí, pra gente ver se consegue chegar no maior número de pessoas, tá? O que vocês acham? E obrigado, galera, e até o próximo vídeo.